Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Pequenos Passos. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um local calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo, contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos começar? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de português iremos falar sobre estrutura da oração, tipologia do sujeito e do predicado. Sujeito. Qual o seu papel na oração? O sujeito é um termo da oração considerado essencial, pois a ele se refere o que é dito ou escrito. De um modo geral, não haveria o que se dizer ou o que se escrever sem o sujeito. Dessa forma, podemos afirmar que esse termo tem papel fundamental na construção de sentidos nas diversas situações de comunicação. Vejamos, por exemplo, a análise de uma das orações no verso retirado do texto aos 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, o meu mundo ainda era azul. Vamos construir a compreensão do que é sujeito e de sua importância na cadeia comunicativa, observando as possibilidades sugeridas abaixo. Então, nós temos aí na primeira frase: aos 10 anos de idade, o meu mundo ainda era azul. Os segmentos excluídos na mensagem não prejudicam a compreensão daquilo que se quer dizer, embora careça de informação adicionais que ampliaram o sentido do que está sendo dito. Então, essa parte que está cortada ao meio é o que foi excluída, tá certo? Aí ficou: o meu mundo ainda era azul. No segundo exemplo, aos 10 anos de idade, o ainda era azul. O segmento excluído da mensagem compromete a referência daquilo que está sendo dito, pois não se sabe o que ou quem, aos 10 anos, ainda era azul. Dessa análise, é possível verificar a importância do papel do sujeito ou daquilo que se diz algo na composição da mensagem em determinadas situações de comunicação. O sujeito da oração pode ser encontrado por meio das perguntas o que ou quem, feitas antes do verbo. A ordem direta das orações em português é sujeito mais verbo mais complemento, quando houver. Essa ordem pode ser alterada desde que tiramos o sujeito da posição inicial. Nesse caso, dizemos que a oração se encontra na ordem indireta ou inversa. Núcleo do sujeito. Como uma das partes importantes da oração, o sujeito apresenta uma ou mais de uma palavra importante, que chamamos de núcleo. Para identificar o núcleo do sujeito, é preciso que você recupere o que foi estudado sobre substantivo e o papel do pronome na relação com o substantivo. O núcleo do sujeito pode ser representado por substantivo ou pronome substantivo, como você pode notar no item D na questão acima.
Além dessas palavras, o núcleo do sujeito se faz representar por numeral, substantivo, qualquer palavra com valor de substantivo ou ainda toda uma oração. Substantivos, pronomes substantivos ou numerais, substantivos, precedidos de preposição, não são os núcleos do sujeito. Tipologia do sujeito. O sujeito pode ser classificado como determinado ou indeterminado. O sujeito determinado na oração pode ser simples, composto ou oculto, subentendido ou implícito na terminação verbal. Então, nós temos aí determinado simples, apresenta apenas o núcleo. Então, nós temos aí 3 frases. Muitas baleias azuis navegavam na minha imaginação. O período de reprodução coincide com a estação chuvosa. Elas navegavam na minha imaginação. Então, agora nós temos aí o item B. Determinado composto. Ele apresenta mais de um núcleo. Então, nós temos aí alguns exemplos de orações. Baleias e golfinhos navegavam na minha imaginação. O macho e a fêmea da ararinha azul têm a mesma plumagem. Ele e ela possuem a mesma plumagem. Determinado oculto. Indicado pela terminação do verbo. Então, nós temos aí 3 exemplos. Naveguei na minha imaginação com muitas baleias azuis. Navegamos, eu e as minhas baleias azuis, por muitos mares. Percebeu a presença de um belo casal de ararinhas azuis no alto daquela árvore. Item D. Indeterminado. Não é indicado na oração, por não se poder ou não se querer determiná-lo. Esse tipo de sujeito ocorre com verbos na terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer sujeito anteriormente explicitado ou com verbos mais si, indicativo de sujeito indeterminado. Esta última ocorrência será estudada com mais propriedade no momento oportuno. Do interior da embarcação, seguiram as baleias com os olhos por cerca de meia hora. Não se sabe quem seguiu as baleias com os olhos. Predicado. Qual o seu papel na oração? O predicado é também um termo da oração considerado essencial. O predicado não só concentra aquilo que se diz ou se escreve sobre o sujeito, mas também contribui de forma significativa para a construção de sentidos nas variedades, nas situações comunicativas. É no predicado que você pode ampliar as informações por meios, por exemplo, a da complementação de uma determinada ação verbal. Pesquisadores encontram um casal de ararinhas azuis. As ararinhas azuis precisavam de proteção dos pesquisadores. O governo prometeu punição rigorosa aos caçadores de ararinha azuis. B. Dá indicação de modo, lugar, tempo e etc. Relacionada à ação verbal. Agentes florestais resgataram vários animais ontem. Voluntários viveram intensamente a satisfação do resgate daqueles animais. Os pobres animais estavam em cativeiro naquele sítio. Agora nós temos aí
o item C, que é da apresentação de atributos ou qualidades referentes ao sujeito da oração. Os animais resgatados estavam fracos. Os animais pareciam assustados durante o resgate. Tipologia do predicado. A depender de sua estrutura, o predicado pode ser classificado como verbal, nominal ou verbo nominal. Verbal apresenta como núcleo verbos que indicam ação ou fenômenos naturais. Muitas baleias azuis navegavam na minha imaginação. Nascem 2 ou 3 filhotes ao final de janeiro. O governo prometeu punição rigorosa aos caçadores de ararinhas azuis. Nominal. Ele apresenta como núcleo um adjetivo ou palavra com papel de adjetivo, que indicará qualidades ou características no núcleo do sujeito, por meio de um verbo chamado de verbo de ligação. Aí nós temos alguns exemplos. Os agentes eram maltratados naquela chácara. Agentes florestais estavam tristes com a morte de animais em cativeiro. Verbo nominal. Apresenta 2 núcleos, um verbo que indica ação e outro que é adjetivo ou palavra com papel de adjetivo. Então, nós temos aí 2 exemplos. Os animais correram assustados com a chegada dos caçadores. Veterinários consideravam grave o estado do casal de ararinhas azuis. Então, meus amores, temos agora, finalizamos nossa aula hoje. Então, nós temos aí alguns recadinhos. Você quer rever nossa aula? Então, você vai acessar, o nosso site www.escolapequenoespaço.com.br e lá você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. Um grande beijo a todos, cuidem-se e bons estudos. Tchau, pessoal!